Sabe, tem uma passagem no Evangelho de Marcos que é curtinha, mas que, nossa, dá o que falar há uns 2000 anos. São só 2 versículos que envolvem uma crise familiar daquelas, uma acusação bem pesada e, o mais curioso, um mistério de tradução que pode mudar o sentido de tudo. Vamos mergulhar nessa história? Tá aí a frase que está no centro de toda a confusão. Marcos, capítulo 3. Imagina só, uma acusação de que Jesus tinha simplesmente enlouquecido, perdido o juízo. A pergunta que fica é: quem exatamente disse isso? A gente acha que sabe, né? Mas a resposta talvez não seja tão simples assim. E é esse o mistério que a gente vai investigar hoje. Para a gente entender de onde veio essa acusação, primeiro a gente precisa visualizar a cena. O ministério de Jesus estava bombando, atraindo uma multidão por onde ele passava. E com a fama, claro, veio o caos. Um cenário perfeito para um confronto em família que parecia inevitável. A situação era intensa. Pensa só, Jesus volta para casa e a galera vai toda atrás. Era tanta gente querendo alguma coisa que o lugar ficou sufocante. O texto diz que não dava nem para comer. Não tinha tempo, não tinha espaço. É nesse ambiente de alta pressão que a família dele entra em cena. E a reação da família é, no mínimo, drástica. A palavra usada no original grego pode ser traduzida como agarrar, prender, tomar à força. Eles não foram lá para conversar, para bater um papo. A intenção era intervir. Mas a grande questão é, por quê? Era preocupação, uma tentativa de resgate? Ou era vergonha, descrença? E isso nos leva direto para a interpretação mais famosa, a tradicional. Durante séculos, a leitura mais comum dessa passagem foi a de que a família de Jesus estava, sim, escandalizada com o que ele andava fazendo, que eles estavam com vergonha do comportamento dele. Aquela famosa frase do próprio Jesus, né? Ela sempre aparece para contextualizar esse momento. É como se dissesse que ser rejeitado por quem está mais perto é uma parte dolorosa, mas esperada da missão. E, segundo essa visão tradicional, a família dele não foi uma exceção a essa regra. Então, o ponto principal aqui é este: a família, as pessoas que o viram crescer, simplesmente não entendiam o que estava acontecendo. Para eles, ele tinha ficado louco. E esse conflito, teologicamente falando, vira um divisor de águas. É o momento em que Jesus rompe com os laços de sangue para dar início a uma família muito maior, uma família espiritual, unida não pelo DNA, mas pela fé, pelo batismo. Mas e se essa interpretação, que parece tão sólida, depender de uma tradução que pode não ser a única? Pois é, a ambiguidade do texto original em grego abre a porta para uma história completamente diferente. É aqui que a coisa fica fascinante, porque quando a gente vai olhar as palavrinhas que Marcos usou lá no grego, o cenário fica bem menos nítido. Basicamente, 2 expressões-chave são a fonte de todo esse debate. Primeiro, quem exatamente são esses parentes? O grego usa a expressão oi parautou, que ao pé da letra significa os de perto dele. Então, traduzir como família já é uma interpretação. E na cultura judaica da época, isso podia incluir tios, primos, todo mundo que vivia ali junto, de forma quase tribal. O texto não deixa explícito quem é esse grupo. Agora, a parte mais importante do quebra-cabeça. A frase "por que diziam" vem do verbo grego elegon. O problema, o sujeito do verbo, o eles, não está no texto. Quem são eles que diziam que Jesus estava louco? Gramaticalmente, poderiam ser os de perto dele, que foram mencionados antes, mas também poderia ser a multidão ou até mesmo um boato que estava correndo por ali. Com essa dúvida no ar, a gente fica com 2 grandes teorias, e cada uma delas pinta um retrato muito, mas muito diferente do que aconteceu naquele dia. Vamos dar uma olhada. De um lado, a teoria A, a visão tradicional, a família acusa. A gramática meio que ajuda essa teoria, porque o sujeito mais próximo de diziam é os de perto dele. Fechou. Do outro lado, a teoria B, a família protege. Alguns estudiosos argumentam que o contexto da cena é mais importante. A multidão estava caótica, fora de si. Nesse caso, a família não foi acusar, mas sim resgatar Jesus daquela confusão, protegê-lo. Ok, pode parecer um detalhe técnico, uma briga de tradutores, mas, na verdade, a diferença entre essas 2 leituras é gigantesca. A motivação dos personagens e a mensagem da história mudam da água para o vinho. É aqui que a gente vê o peso da escolha. A teoria A nos conta uma história poderosa sobre rejeição, sobre um rompimento necessário para criar algo novo. Já a teoria B nos dá uma cena muito mais humana, mais fácil de entender. Uma família preocupada tentando proteger um dos seus no meio da loucura. Eles deixam de ser os que acusam para se tornarem protetores.
E a interpretação tradicional, a da rejeição, acabou tendo um impacto pastoral enorme. Esse pensamento, como mostra a citação do padre Paulo Ricardo, conecta a história de Jesus com uma experiência que muita gente vive, a dificuldade de compartilhar a fé com a própria família. Acaba sendo um consolo. Mas claro, levanta aquela questão. E a mãe dele, Maria, que sabia de tudo, ela também estaria nesse grupo que o achava louco? No final, o texto de Marcos meio que joga essa pergunta no nosso colo. E talvez a ambiguidade seja de propósito, para forçar a gente a pensar. Quem é que tinha realmente perdido o juízo? O profeta com a sua mensagem radical? A família tentando manter um pouco de ordem? Ou a multidão, frenética, desesperada por um milagre? A resposta, no fim, talvez dependa de como cada um de nós escolhe ler esse pequeno e poderoso drama.